Oi, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da nossa série Mona Entrevista e a convidada de hoje é muito especial para mim. É minha amiga pessoal, a Abdulai. Ela é cirurgiã plástica no Rio de Janeiro. Uma mulher incrível, vocês vão amar, o papo foi maravilhoso. E no caso dessa gravação da Abdulai, gente, na hora de configurar, eu configurei errado e a nossa entrevista não ficou lado a lado. Então me perdoem por isso, vai ficar só na tela quem tá falando no momento, mas a entrevista tá maravilhosa. A Abdulai deu dicas incríveis, eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Então vamos lá. Oi, Abdu, e aí? Que bom, tô muito feliz de você estar aqui comigo hoje, muito feliz mesmo. Gente, a Abdu é minha amiga. Na verdade, esse primeiro mês da nossa série, praticamente só com meus BFFs, meus amigos, chamei todo mundo para gravar. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, Abdu, rapidinho, para a gente começar. Sim, estou super feliz. Que bom que a gente tem amigos assim que conseguem agregar e tem super ideias, porque às vezes a gente fica mais na mesmice, né? Então, Uhum. assim, achei a sua ideia genial, estou super feliz de estar aqui. Como a Mona falou, eu sou sou Abdulai, eu sou médica, sou cirurgiã plástica aqui no Rio de Janeiro. Fiz toda a minha formação aqui no Rio, então fiz a faculdade de medicina, os meus 6 anos. Fiz residência médica em cirurgia geral, e aí eu fiz no Hospital da Freguinle, que é vinculado à Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, nome comprido. Depois fiz mais, e aí cirurgia geral são 2 anos, né? E aí a gente faz um novo concurso para residência em cirurgia plástica, e aí cirurgia plástica é uma duração de 3 anos. Dentre as minhas escolhas, as minhas andanças, eu decidi fazer no Hospital Federal da Lagoa, que eu acho que foi a decisão mais acertada. E aí, depois que eu acabei a residência em cirurgia plástica, prestei prova de título de especialista para a sociedade. Então, sou especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Pensei em fazer um 6º ano de residência, prestei prova de novo. E aí, fiz residência no Instituto Nacional do Câncer, aqui no Rio de Janeiro também, em cirurgia plástica, com ênfase em microcirurgia. Que o nome parece que são as cirurgias pequenininhas. Sempre falo assim, é para tirar tumorzinho de pele. Falo, não, é o contrário. É que a gente conecta no microscópio um vaso bem pequenininho, micro, de outro lugar, em um outro sítio anatômico. Então, alguém que tirou toda a mandíbula e a gente retira o osso da perna e refaz a mandíbula. Então, são cirurgias enormes, de muitas horas, e foi ótimo. Então, medicamente, essa sou eu. Que currículo, né, minha gente? Que currículo. Mas, Abdu, eu queria saber de você, de onde surgiu essa sua vontade de ser médica, assim? Né? Eu acho que é uma das perguntas que o pessoal aqui mais quer saber. Toda vez que tem um médico, eles querem saber de onde veio, se sempre quis ser médico, de onde surgiu. Na minha família não tem histórico de médicos, mas eu lembro de eu bem pequenininha, tinha um brinquedinho, chamava Doutor Faz Tudo. Um plásticozinho, né? Que você, assim, tinha um mini aparelho de pressão, um estetoscópio, tudo, e aquela minha malinha, assim, me acompanhava, e eu incorporava a mesma médica. Eu convivi sempre muito próximo aos meus avós, e o meu avô tinha um histórico de internações, então eu acompanhava muito essa parte médica hospitalar, de estar ali mesmo acompanhando, e eu achava, assim, muito, muito interessante, eu gostava de acompanhar, de ver o procedimento acontecendo, de estar ali próximo mesmo. Então, desde muito pequena, eu pensava, de fato, fazer medicina. E aí, mais adiante, com uns 9, 10 anos, eu aprendi como aferir pressão. Então, todo dia eu tinha o meu caderninho, eu aferia a pressão do meu avô, da minha avó, acompanhava tudo bonitinho. Inclusive, minha avó teve infarto. Eu meio que diagnostiquei, falei, não, a sua pressão, não falei sistólica, né? Mas a Ah, mínima está longe da máxima, isso está diferente, a sua pressão nunca foi assim, vai para o hospital. Minha avó estava começando o princípio de infarto. Então, assim, para mim foi aquele, caramba, eu diagnostiquei também aquela conquista e tudo eu mais. tô chocada. Então, eu sempre gostei da área médica. Eu cheguei a pensar um pouco no direito por conta da minha mãe,
Uhum. também do meu avô, mas ali, assim, eu pensava depois de mais velha, assim, na época de pré-vestibular, que talvez um escritório eu fosse sentir falta do bate-papo, assim, eu sempre gostei de, se eu estava no metrô, conversar com quem estava no metrô, e aí essa troca, assim, talvez eu não tivesse se eu estivesse num escritório. E aí eu fechei, não, é medicina. Máximo, eu amei. Muito bom. E a cirurgia plástica? Assim, você descobriu no decorrer do curso, ou desde o início do curso de medicina, você já estava mais ligada para a cirurgia? Como é que foi esse processo para você? Muito antes, pelo contrário, assim, eu lembro de ouvir de uma parente querida falando, ai, faz cirurgia plástica para você me corrigir aqui e tudo mais. E eu pensando, ai, gente, cirurgia plástica, 6 anos de medicina para ficar botando só peito. E eu tinha uma visão, assim, bem limitada daquele estereótipo mesmo Sim. da cirurgia plástica, né? No início da faculdade eu tinha aula de anatomia, então, né, anato 1, anato 2, neuroanato, eu adorava anatomia, então eu pensava, poxa, de repente cirurgia é algo legal. Quando começou os módulos de cirurgia, eu pensava em cirurgia e pensava também em clínica, e em clínica eu gostava de geriatria, porque eu adorava bater papo com o velhinho. Então, assim, eu pensava, poxa, vai ser muito legal, tudo mais. E aí, na minha época, tinha aqueles estágios extracurriculares, que não tinha lei do estagiário, tinha um concurso, mas eu acho que nós temos mais acesso até a estágio do que atualmente. Uhum. E eu fiz estágio em emergência, e aí minha segunda opção foi fazer centro de tratamento de queimados. Assim, eu achava que era perfeito, que vale a pena eu sair da faculdade sabendo. E aí, no centro de tratamento de queimados, que eu fiz no Hospital Federal do Andaraí, na época, assim, não posso dizer agora, mas era a referência de queimados, tinha muita cirurgia plástica reparadora, né? Uhum. Então, toda a parte, não só do cuidado da ferida, mas da enxertia, né? Que é tirar a pele de um lugar e colocar na área da queimadura, toda a reparação. E tinha um rodízio dos residentes da cirurgia plástica lá. E eu entendi, nossa, isso é uma especialidade da cirurgia plástica. Uhum. Nossa, gostei. E aí eu fiquei, vai ser cirurgia plástica, mas cirurgia plástica reparadora, assim. Não é aquele. Ainda com o pé atrás. Ainda com Exatamente. estereótipos. Fui para o internato, acompanhava um cirurgião plástico no internato, falava, eu fico imaginando o que ele pensava quando eu falava, não, mas eu quero cirurgia plástica só reparadora, como se tivesse essa discordância, né? Sim. E fiz cirurgia geral, então já sabendo que eu queria fazer cirurgia plástica, por isso eu fiz no hospital universitário, para realmente ter um bom preparo de clínica cirúrgica, um bom manejo de pré-operatório, pós-operatório. E aí, quando eu entrei na cirurgia plástica, aqui no Rio de Janeiro tem o maior concurso, é a SES, né, que são os hospitais federais, e aí eu decidi ir para o Hospital Federal da Lagoa. Lá, um dos motivos da escolha é porque a proporção de cirurgia estética reparadora tinha ainda um pouco mais de reparadora do que estética. Apesar de ter também cirurgia de mama, nariz, face, enfim. E foi lá que eu descobri, de fato, que essa dicotomia não é real. Que é talvez aquela cirurgia que era primariamente estética, então, assim, uma correção de nariz, poderia modificar realmente a história de vida daquele paciente, então, que não conseguia realmente incorporar todos os seus predicados, toda a sua formação, mas realmente aquela fala ao longo dos anos de pessoas fazendo bullying, recriminando, quanto que essa cirurgia podia mudar. Então, aquela pessoa que estava ali enrolando um pouco na prova de vestibular, agora está mais autoconfiante, fez a prova, passou na prova. Mulheres, né? Reconstrução de mama, mas também mama redutora, abdômen, corrigir esse abdômen numa mulher que às vezes está inserida num contexto familiar de um homem que deprecia ela o tempo todo. Então, questionando, você não está bonita, você está gorda, a vizinha, olha como é que ela está. E você revigorar realmente essa autoestima. Então, assim, eu percebi que não tem essa, né? Mesmo aquela cirurgiazinha estética, ela vai fazer uma reparação importante na vida desse homem e dessa mulher. E aí eu incorporei total. Então, assim, gosto de todas as áreas da cirurgia plástica. Fiz mais esse ano de cirurgia reparadora, reconstrutora, que era algo que já estava ali em mim, eu queria desde o início.
foi esse um ano a mais de mim. Desculpa. Saúde! Ainda bem que não é tosse, que aí também não dá aquele, ai meu Deus, Mona tá com corona. Agora, por exemplo, não agora, né? Há mais de um ano, eu sou speaker de uma marca alemã de procedimentos estéticos. Então, toxina botulínica, preenchedor, bioestimulador de colágeno. Imaginando aquela menina lá de 20 anos, falasse lá, que isso? Toxina? Jamais! Assim, né? Imagina o quanto que a mulher se sente bonita, sabe? O quanto você traz de bem-estar. Então, a construção da cirurgia plástica foi ao longo da faculdade e ao longo do pós-faculdade também, depois de fazer a cirurgia geral, durante a residência médica. Nossa, você falando me passou um filme aqui da Mona Lisa também na faculdade, porque eu não sei se eu já te contei isso, mas eu tenho uma paixão assim avassaladora por cirurgia plástica. Eu fiquei em dúvida entre dermatologia e cirurgia plástica até a minha formatura, assim. Caramba! Depois de eu me formar, eu ainda fiquei pensando realmente entre dermato e cirurgia plástica até o fim. Eu tenho uma paixão muito grande por cirurgia plástica. E eu passei por esse mesmo processo em relação às duas especialidades, porque as duas têm esse estereótipo, né, que a gente meio que desconstrói durante o curso. E eu olhava para as duas especialidades com esse olhar. No início eu pensava só na parte dermatologia da pereba, cirurgia plástica reparadora, e encarava a parte mais da cosmiatria, né, da estética, com um olhar preconceituoso, como se não fizesse parte do paciente, a parte da autoestima. E hoje eu tenho uma visão muito diferente, né, das duas, e escolhi a dermatologia depois de muito pensar, muito refletir. E ouvir você falar isso foi quase um filme, assim, porque realmente foi nos estágios, foi acompanhando o pessoal da cirurgia plástica, acompanhando o pessoal da dermatologia, vendo como eles atuavam igualmente nas duas áreas, né? E como isso é importante, é muito importante essa parte. Às vezes a gente tem saúde física, mas a saúde mental está completamente prejudicada, né? E olhar o paciente como um todo nessa questão que você falou do biosocial, né? Nas relações interpessoais, nossa, é muito importante. Maravilhoso. E aí, Abdu, não tem como, né? Não tem como eu não perguntar para você sobre ser mulher na cirurgia e sobre ser uma mulher negra, né? No ambiente da cirurgia, na medicina. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, que a gente sabe que é muito plural, as relações das mulheres na medicina, na cirurgia e da pessoa negra, né, nesses espaços. Eu queria saber como foi a sua vivência, como é a sua vivência hoje, um pouquinho assim do que é que mais marcou você em relação a esses tópicos. Eu sabia quando prestei prova para a cirurgia geral, que era um ambiente extremamente masculino. Isso tem 10 anos, ainda é assim, é claro, né? Mas isso não me causava nenhum receio. Era assim, ok, vai ter mais homem, vida que segue, né? É claro que você tem aquelas chateações, né, nesse cotidiano de coisas simples. Então, assim, tá na enfermaria, tá organizando o quadro pré-operatório, pós-operatório, e chegar um dos estados e falar: nossa, mas você tá aqui e não tem um cafezinho pronto? Porque eu, mulher, estou aqui, eu deveria estar produzindo um café ao invés de estar organizando a enfermaria, né? E aí eu tentava, assim, não me estressar. Então eu falava assim, compra uma máquina de Nespresso, traz umas cápsulas, que aí é só botar o botão, e aí todo mundo vai ter café na enfermaria. E vida que segue, sabe? Também de não entrar nesse joguinho, né? Que seria desinteressante para mim também, como residente. Imagina ficar batendo boca com staff e staff da cirurgia geral. Sim. Quando eu fui para a cirurgia plástica, eu tinha um pouco de pensar como que seria o aceite por parte das pacientes. Então, eu percebia que algumas pacientes se sentiam confortáveis por serem avaliadas por um cirurgião homem, que avaliasse o corpo delas. Eu pensava, gente, será que como elas vão se sentir sendo uma outra mulher
eu tinha um receio das pacientes realmente não terem esse desejo de serem tratadas, acompanhadas por uma mulher. Não tinha muito receio em relação se ia ter mais homem ou não, enfim, me preocupava um pouco mais as pacientes. Eu fui prestar prova, prestei prova não só para residências, prestei também para especialização, que é pós-graduação. Aqui no Rio tem mais vaga de pós do que de residência médica. E aí, nessas provas, nós temos uma segunda fase, que é uma entrevista, em teoria, é uma análise curricular, que acaba não sendo assim, em geral, para as mulheres. Então, aquelas perguntas clichês. Você namora, você não namora, você é casada, você vai ter filhos? Até aceitava, assim, respondia. Não, assim, estava no início de namoro com meu marido, enfim. E eu lembro de uma, em específico, eu falei, não, eu namoro há pouquíssimo tempo, eu sou jovem, eu não pretendo ter filhos nem tão cedo. E aí essa pessoa que me entrevistou falou assim, isso é mentira, porque vocês falam isso, vocês sabem que tem que responder isso, e no meio da especialização vocês ficam grávidos, prejudicam o serviço inteiro. E eu, assim, em teoria, eu era uma das 10 melhores colocadas nessa prova, e por isso eu estava ali, porque eu tirei uma boa nota na primeira fase, então seria uma discussão de artigo científico, das minhas ideias, tinha até uma prova sobre cirurgia geral, e virou esse contexto. Chegou ao ponto, assim, das perguntas serem tão esdrúxulas de você tem carro? E eu pensei, ele quer saber se eu tenho carro para saber se eu vou atrasar na residência. Tenho. Mas qual que é a marca do teu carro? E a sua, como é que... Deixa eu ver as suas unhas. Então, assim, virou o que está acontecendo aqui. Não fui selecionada para especialização. Consegui manter, ainda assim, uma educação, um nível de respostas adequado. Não foi porque teve um bate-boca. Foi porque, ainda bem que, assim, eu não encaixei nesse perfil, porque eu passei na prova de residência para o lugar que eu queria, enfim. E aí eu comecei a ver algumas diferenças ainda mais em relação a ser mulher nesse contexto. E aí, na residência, algumas situações, assim, principalmente, não o Hospital Federal da Lagoa, acho que um pouco menos até do que outras instituições, mas outras instituições, aquele do paciente chegar, tá, né? É uma repetição as nossas histórias, sim, infelizmente. Né? É exatamente essa palavra que você falou, chateações. Né? São coisas que vão te consumindo, que vão te tirando a sua sanidade, assim, de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. E aí eu tô ali montada, arrumada, perfumada, assim, sentada de jaleco, toda atendo paciente, perguntas, anoto todo o pré-operatório, falo como vai ser a cirurgia, como vai ser o pós-operatório, que dia que o paciente vai internar, faço toda a consulta, toda a avaliação. E aí o paciente pergunta, vem cá, o médico vai me ver também? Peraí, eu te dei todas as orientações, está escrito no meu jaleco que eu sou cirurgiã. Nós estamos conversando sobre tudo e que como que realmente não teve essa conexão que aquela pessoa, aquela mulher jovem negra era também a cirurgiã responsável pelo caso do paciente, né? Sentada ali na sua frente, te olhando olho no olho. Então, em geral, também as respostas são as mesmas. Você é novinha, eu já tenho 10 anos de formada, até acho que, sei lá, talvez na minha residência geral eu ainda tivesse um aspecto mais novinho, mas eu sou médica há 10 anos, então já não coincide tanto, né? E às vezes o colega que está do lado é o médico mais novo que eu, com mais cara de novo que eu, e ele é o doutor. Ninguém questiona se ele quando é que vai chegar o médico, de fato. Sim. Então, esses pormenores de cotidiano são chateações. Então, chegar na recepção do hospital, me apresentar, tudo bem, bom dia, eu sou nutricionista cirúrgica, sou cirurgiã, preciso fazer um crachá de identificação, qual que é o andar que é o centro cirúrgico? Você vai instrumentar para qual equipe? Não, eu sou a cirurgiã, eu sou a Abdulai, o nome que está ali da paciente Maria é a minha paciente, eu sou a cirurgiã plástica responsável pela equipe. E aí
E eu já falei no início, às vezes, assim, para poupar a pessoa e me poupar, sabe? Sim. E a pessoa ignora o início da fala, já vai para a parte, tá, para quem você vai instrumentar, para quem você vai trabalhar, e nunca estar nesse local realmente da cirurgiã plástica responsável pela equipe. Isso é o dia a dia da gente. É o dia a dia. Dia a dia. E eu sinceramente, penso, esse meio de rede social, o quanto que foi pertinente eu ter acesso cada vez mais a falas de médicas, médicos, negros, jovens, não jovens, porque as histórias são iguais. Assim, facilmente a Andréia e a Diana poderiam estar assistindo esse vídeo e falar, gente, parece que a Abdu está contando a minha história. E estão contando a história dela, e da Joana, e da Maria, porque é o que nós passamos. Então, é você ter que todo dia se precaver numa fala e se preparar para uma resposta. Mas, assim, vida que segue, sabe? Vai ter essa mulher jovem, negra, montada aqui e pronto, assim. As pessoas que vão ter que se adaptar a essa realidade. Sinto muito, né? Exatamente. Isso é algo realmente recorrente e tanto esse sentimento de ter o tempo todo que provar que você é o responsável, é o médico, é o cirurgião daquele espaço, como também o sentimento de ser o único, né? Acho que quando a gente soma as opressões, quando soma o machismo com o racismo, ainda tem esse agravante de ser o único naquele espaço. Eu não sei se você sente isso, se é a sua realidade no Rio, né? Mas aqui em São Paulo e até em Alagoas, que foi onde eu fiz a minha graduação, eu sempre fui a única nos espaços. Então, a única médica negra. E como é isso para você? Acontece com você ou no Rio é um pouco mais tranquilo? Durante 6 anos de formação de residência médica, eu tive a felicidade de ter um staff muito, muito, muito competente, jovem, negro, mas, assim, foi o único. Tive preceptoras mulheres, todas brancas, então, em geral, eu estou realmente nesse espaço, e aí o que causa, acho que às vezes, o desconforto é não poder compartilhar, então, esses pormenores, esses percalços, porque se eu falo, poxa, filho, estou no almoço, no estar médico, e falo, poxa, passei por essa situação, isso sempre é minimizado, a pessoa nunca acha que tem esse viés, né? A primeira avaliação por ser negra. Então, é simplesmente uma vontade de, muitas vezes, só se silenciar, porque ninguém ali vai te compreender de fato. Então, causa um isolamento, né? E por isso que eu acho importante a gente ter coletivos, grupos que a gente pode compartilhar e ter realmente alguém para te empurrar. Não, calma. Aconteceu isso? Exatamente. Porque ser única te causa um entristecimento de pensar, poxa, ainda que tenha políticas públicas realmente de uma contribuição para esse ingresso, ainda não temos esse número expressivo. E essa solidão, né, em muitos momentos. Sim. Mas vamos falar um pouquinho agora da cirurgia plástica, assim. Como você vê a especialidade hoje? Como está o mercado de trabalho? O que você acha que é vantagem, desvantagem na cirurgia plástica? Assim, do seu ponto de vista, né? Claro que não é uma generalização, mas como você vê a especialidade hoje? Então, eu tive a feliz surpresa, então, daquela minha preocupação de como seria essa paciente que está acostumada com cirurgião, blá, blá, blá. Nós estamos cada vez mais empoderadas, mais nos conhecendo, entendendo mais os nossos corpos. Então, grande parte das minhas pacientes me buscam porque eu sou essa médica mulher, negra, jovem, que as histórias são parecidas. Sim. Então, na verdade, me surpreendeu muito positivamente, né? Eu acho que isso é uma modificação ao longo dos anos. Talvez se tivesse acabado a minha residência de plástica há 15, 20 anos, não seria esse o meu relato. Mas em 2020, eu vejo uma perspectiva muito feliz, assim, muito próspera, de realmente das mulheres se compreenderem, de terem essa mesma noção que agora nós temos, né, da importância
de nos sentirmos bem, para desempenharmos outros papéis bem também. E eu acho que a cirurgia plástica, pensando na especialidade, sim, aí a gente tem algumas ressalvas, pensando um pouco em procedimentos que provavelmente não, né? Certamente deveriam ser desempenhados por pessoas que tiveram uma especialização adequada. E aí eu não estou nem entrando em guerra de médico e não médico, eu falo até dentro da própria medicina mesmo, mas um médico que não tem habilitação, não teve a formação, né, de determinada especialidade, em geral isso acontece muito na plástica, mas se propõe a realizar tais procedimentos sem ter esse preparo. E aí a gente vê atrocidades. Então, tanto de resultados ruins, quanto de resultados realmente muito danosos e até mortes, assim. Então, é uma área que tem muitas pessoas tentando ingressar de forma fácil, né? São 6 anos de medicina, mais 5 anos para ser cirurgião plástico, mais a prova de título. São 11 anos. Se você puder dar uma facilitada, às vezes a pessoa acha que funciona ali na equação, né? E o paciente não sabe. Ele realmente não é ensinado muitas vezes assim à população qual que é a pertinência desse médico de fato, ter a técnica adequada, ser aquela pessoa que te acolhe, que fala bem, mas que também é bom tecnicamente, que sabe o que está fazendo. Então, essa invasão de especialidades é algo que me preocupa. Mas em relação ao paciente, eu acho que tem espaço para todos, mas eu espero que esse espaço seja alcançado pelos médicos bem preparados e especializados realmente. Maravilhoso. A gente sente muito isso na área da dermatologia também, né? Então tem alguns passos bem semelhantes. Essa parte que você já falou, que é a área da cirurgia plástica que mais encanta, você falou que gosta de todas, né? Tem alguma área que te encanta mais? Nossa! Eu gosto de tudo. Eu gosto do consultório, eu gosto de ter a paciente nova e descobrir tudo. Eu gosto de ter a paciente antiga que já virou amiga, já conhece a família toda, já foi todo mundo no consultório. Eu gosto do procedimento cirúrgico, porque ele nunca é matemático, então cada paciente realmente tem um corpo diferente, deseja um resultado diferente, então sempre é algo ativo, né? De você ficar avaliando qual que vai ser a melhor incisão, a melhor sutura. Adoro procedimentos de consultório, então toxina, preenchedor, que a paciente já se olha e tem aquele olhar de gratidão imediato. Então, para mim é muito difícil. Eu gosto muito do consultório, eu gosto muito da cirurgia, eu gosto muito dos procedimentos. Eu chego em casa sempre eufórica, assim. Eu faço consultório alguns dias à noite, chego em casa 10 da noite, eu tô ali na pilha ainda, sabe? De felicidade. Eu tenho muito tesão mesmo, realmente, na cirurgia plástica. Nossa, que maravilha. E você estava falando também do processo de capacitação, né? Que é extremamente essencial, né? Você ter a formação para fazer determinados procedimentos. E o que é que você acha que são, assim, habilidades que o cirurgião plástico, assim, deve procurar, né? A pessoa, o estudante, o médico, ele deve tentar melhorar e crescer ou já ter essas habilidades, assim, habilidades que são mais úteis na prática da cirurgia? Na prática da cirurgia, ser prático. Realmente, em alguns momentos, você tem que ter um raciocínio lógico muito rápido. Você não tem tempo de ficar fosforilando e pensando e ponderando como numa clínica, né? Você pensa em todas as possibilidades diagnósticas e aí faz todos os exames. É aquele momento, você tem que decidir, vou tirar, não vou tirar, vou ressecar, vou suturar. Então, ter essa mentalidade mais racional, mais prática, é muito valoroso. Eu acho que é algo que quem tem esse perfil, em geral, se identifica mais com as especialidades cirúrgicas do que com as especialidades clínicas. Acaba que a clínica fica um pouco maçante, fica, caramba, mais moroso. E aí, pensando em prática, algumas pessoas falam, ai, mas eu não sei se eu tenho destreza para a cirurgia. É claro que destreza é muito importante. Então, eu sempre gostei de trabalho manual, eu fiz escola de música, toquei piano muitos anos. Mas, assim, vamos ser francos, isso é treinamento, né? Então, você entrar numa residência que vai te propiciar
um número de pacientes, de casos, de ter cirurgiões que estão de staff acolhendo insanos de fato, você tem a capacidade também de desenvolver essa destreza ao longo dos anos, assim. Não se limita de, eu não sei se eu sou tão boa com a mão, então não posso fazer cirurgia. Eu acho que a gente pode treinar isso. Agora, uma coisa que eu acho que é mais do que treinar é o olhar interior, assim, a empatia, de ver que aquele paciente é um paciente como um todo, não é um pedaço de carne que você vai abrir, colocar, fechar. Entender se aquele abrir, colocar, fechar é realmente necessário, se a paciente tem outras questões que estão empurrando ela em direção a um procedimento que talvez não seja o momento mais apropriado, talvez nem seja a indicação mais apropriada, e ter esse diálogo, essa escuta, realmente desempenhar um papel de médico, né? De acolher, e não ser algo tão mercantilista que o paciente chegou, fez a ficha, marcou a cirurgia e próximo, que é algo que, infelizmente, na plástica, nós temos alguns colegas que funcionam dessa forma, né? Então, acho que seriam 3 pontos. Maravilhoso. Agora, para finalizar um pouco nossa conversa, aqui a gente ama história de vestibular. Então, a gente vai voltar no tempo para saber como foi um pouquinho a sua história de entrar, do ingresso na faculdade de medicina. Né? Como foi isso para você? Engraçado. Sempre estudei num bom colégio no Rio de Janeiro. Fiz cursinho pré-vestibular, mas eu estava ali presente em corpo. Eu sempre tive a mente muito... eu estava aqui, mas eu estava vendo passarinho voando, eu tinha que sentar num canto que não entrasse ninguém, se entrasse alguém eu ia olhar para a pessoa e imaginar a história. Eu sempre tive muita dificuldade de concentração, mas, assim, sempre consegui desempenhar tudo muito bem. Sempre fui uma boa aluna no colégio. Eu acho que só quando eu estava prestando prova para residência que eu vi que realmente eu preciso ter alguns limites para esse estudo funcionar melhor. Então, por exemplo, prova de residência, eu ia todos os dias para a biblioteca. Então, na prova de cirurgia geral, eu ia todo dia para a PUC. Quando eu fui para plástica, eu ia todo dia para a FGV. Eu ficava o dia inteiro na biblioteca, naquele cubículo, para só olhar a parede. Então, eu só podia olhar a parede e aí eu estava estudando. Eu não tinha essa noção ainda quando eu estava no colégio, né? Então, eu ficava horas sentada na mesa, cheio de exercícios para fazer, querendo muito fazer, e eu não conseguia, às vezes, sair do lugar. Eu fazia um pouco. E aí, eu acho que eu sempre fui esforçada, eu tinha um pouco de facilidade, então eu sempre fui boa aluna no colégio. Às vezes, no meu colégio, tinha um hall dos melhores alunos, estava lá, ganhava chequinho. Mas para o vestibular, eu precisava de mais do que isso. E aí eu fiquei um pouco receosa. Eu lembro que na minha época, eu fiz a prova, tem agora 16 anos. Não tinha tantas políticas, na verdade, só tinha o UERJ, que estava começando realmente a ter cotas, eu não participei de cota. Fiz prova para o UERJ, e aí fiz a primeira fase, que deu A, e aí pensei, tá, vai dar certo. E depois eu pensei, gente, eu tô realmente acumulado de exercício de química, acumulado de exercício de física, eu vou tentar também prova para as universidades particulares. E eu acho que foi uma boa sacação, porque provavelmente aquele ano e no próximo não aconteceria. Então, no meio do ano, eu fiz uma segunda prova. Aqui no Rio, não sei como que é em São Paulo, por exemplo, mas nós temos provas no final do ano e também no meio do ano. E aí eu fiz prova para a Universidade de Gama Filho, para a Faculdade de Vassouras, para a FES, que eram as provas que tinham nesse período. Passei para as 3, conversei com a minha família, compartilhei, olha, eu poderia tentar mais um ano, mas eu estou tendo muita dificuldade. Eu já tinha tentado o meu 3º ano no colégio, não tinha tentado particular na primeira vez. E aí a gente chegou num consenso, e aí eu fui para a Universidade de Gama Filho, que era uma universidade particular aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, ela foi comprada por um grupo anos depois de eu ter acabado a minha graduação. Esse grupo englobelou algumas coisas e ela já não existe mais. E era uma faculdade que tinha bastante peso na formação médica, enfim. Então, minha história de vestibular foram vários percalços, assim, realmente muitas dificuldades de concentração,
Mas eu acho que a maturidade também vai nos orientando um pouco, né? Eu acho que eu era um pouco imatura e não conseguia ter essa noção de um todo. Sim. Que aí depois de você vendo, você vai entendendo e vai conseguindo aparar as arestas e vai entendendo como que para você funciona melhor, né? Para mim, por exemplo, a gente conversou ontem à noite rapidinho, né? Eu fiquei até meia-noite e meia lendo artigo, produzindo aula. É semelhante ao que eu fazia na faculdade, assim, não porque eu deixei acumular tudo, mas porque às vezes, né, é o horário que eu já estou já mais cansada e que eu engato tudo. Então, é a hora que eu vou conseguir dedicar ainda mais. Então, vale a pena ficar até meia-noite e meia lendo artigo, 1 hora da manhã, do que ficar naquela rotina padrão de acordar às 7 horas, começar às 8 e ficar até às 5 e não ter o mesmo rendimento. Então, eu acho que é esse aluno, né, que eu imagino que a gente possa alcançar também esse público, é se permitir adaptar, ver que a realidade dele pode ser diferente, que ele pode tentar estudar em horários diferentes, que ele pode sair de casa. Inclusive, agora tem locais, parece que eu estou contando novidade, né? Todo mundo deve saber, eu estou sabendo agora. Mas que tem salas que você aluga, né? Você aluga o seu cubículo, Sim. você não precisa ir para a biblioteca, tem um cubículo perto da sua casa que você paga todo mês, e você fica naquele cubículo ali, só no cubículo estudando. Tem Então, é vários adaptação. pontos, né? Isso que você falou da maturidade é uma das coisas que eu mais falo aqui, que a gente precisa entender e aprender como a gente aprende. E esse modo de aprender, ele muda com o tempo, né? Então, o jeito que eu estudava na escola é diferente do jeito que eu estudei no cursinho, que eu estudei na faculdade, que eu estudo hoje na especialização. Então, a gente vai mudando realmente. Mas se você tivesse que dar, assim, um conselho para os estudantes aí pré-vestibulantes que querem fazer medicina agora, o que é que qual o seu conselho, assim, o que é que você diria para eles? A minha primeira resposta é sempre vai, porque em geral, quando eu recebo mensagem no Instagram, direct, são pessoas que têm um pouco de medo, mas como é que vai ser? Porque eu sou mulher e quero fazer medicina e eu quero fazer depois cirurgia, eu quero fazer ortopedia. Vai, sabe? Vai dar certo, faz o seu melhor, se joga, se dedica já do início. Vale muito a pena, às vezes eu também escuto muito, mas são 6 anos de faculdade, mais a residência médica. Vai passar. Você vai passar por alguns maus bocados, mas vai passar. Você vai encontrar gente cretina na sua frente, mas vai passar. É um processo, né? E nesse processo você vai conhecer tanta gente bacana, você vai fazer tanta gente, tantas amizades, você vai contribuir na vida de tantas pessoas que vale tanto a pena todo esse desgaste, esse investimento inicial. Acho pertinente, então, não desistir. Fez a primeira, fez a segunda, é o seu sonho, porque a gente acaba também encontrando tantas pessoas que desistiram no caminho, mas sempre tiveram aquele objetivo, e aí, anos depois, Sim. conseguem ingressar, felizmente, mas aí pensam, poxa, eu podia ter já feito isso do início. Então tá com medo, vai com medo mesmo, se joga e com perseverança também, né? Aos pouquinhos se adaptando à sua própria realidade. Maravilhoso, maravilhoso. Abdu, eu não sei, o pessoal acho que não sabe, mas você está grávida. E muito grávida, né? Muito, bastante. Tá com quantas semanas já? 35, né? Agora, isso, 35. Como é que está sendo Finalzinho. isso para você? Nossa, tem Maternidade, uma sorte. medicina, trabalhando muito. Como é que tem sido? Esse menino, ele é muito bonzinho, porque, assim, graças ao bom Deus e a ele, tudo foi muito favorável, assim, eu consegui conciliar tudo da melhor forma, mas eu sei que não é a realidade de todas as mulheres, assim, Uhum. eu não tive enjoo, eu não tive azia, eu continuei fazendo atividade física, já tá aí batendo na porta, eu tô me sentindo realmente muito bem. Tive alguns pormenores de estar nessa situação de pandemia, então, precauções um pouco maiores, né, quando a gestante não é uma mulher doente, mas a nossa imunidade é mais baixa, e por conta disso, uma infecção, por exemplo, pelo coronavírus, que provavelmente evoluiria bem na minha pessoa, sem ser gestante, teria uma boa evolução. Eu, gestante, talvez não tenha essa mesma boa evolução, por ter realmente as minhas células de defesa funcionando num esquema diferente. Então, eu tive algumas precauções maiores.
essa reta final dedicada principalmente à telemedicina, sem ter esse contato realmente, infelizmente, com os pacientes. Mas a gestação em si está sendo ótima. Eu tenho tesão de trabalhar, eu quero ver como é que vai ser esse retorno, porque eu quero já ele pequenininho, já voltar. E eu, sinceramente, acho que é muito pertinente até assim, a mãe trabalhar, o filho ter esse exemplo. Foi o exemplo que eu sempre tive. Então, durante a minha infância, durante muito tempo, eu estudei em colégio integral, ficava o dia inteiro no colégio, ou então, em alguns momentos, ficava o dia inteiro na casa dos meus avós. E eu via a minha mãe trabalhando, eu algumas vezes ia para o trabalho junto, sempre me deu muita gana de trabalhar, eu não pensava em não fazer algo que não fosse eu ter o meu próprio estudo, o meu próprio sustento. Minha mãe, por exemplo, que já tinha formação dela, fez letras na FRJ na Juventude, quando eu estava no colégio, ela fez faculdade de Direito, então eu fui na formatura da minha mãe de Direito, depois eu fui na formatura da minha mãe de Psicologia, e aí aquela situação que era bem ridícula, assim, de eu estar em casa, tipo, cansada, ai, não sei se eu quero estudar. E minha mãe acabou um monte de coisa, ajeitou tudo, tá na cozinha, tá TV alta e ela ali estudando. Acho que a criança aprende muito pelo exemplo, né? Para mim foi fundamental. Bebezinho vai ter esse exemplo também, então, da mãe ali trabalhando, conciliando, mas eu sei que é pesado, mas é uma fase. Ele vai estar bebezinho, vai passar e vamos. É isso. Eu amei demais. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Que Mona. maravilhosa, eu amei. Eu tenho certeza que todo mundo gostou também. Muito obrigada, Abdu. Eu desejo tudo de mais lindo para você, para sua família, para seu bebê. E você é um Amém. grande exemplo para mim. Muito, muito. Ai, muito obrigada. Tô muito, muito, muito feliz. Em várias formas. É uma admiração mútua. Eu te admiro de várias formas. Ontem eu estava mostrando assim no Instagram, olha, eu vou estar falando com a minha mãe. Vou estar com ela, olha como ela é maravilhosa. E ela é incrível, e ela é linda de qualquer jeito. Aí eu fui mostrando. Ela coloca o cabelo e fica um coque, aí fica uma franja, e ela é maravilhosa, e ela ensina tudo. Ela, assim, minha mãe entrou agora no Instagram, então, mostrando, assim. Então, admiro como mulher, como pessoa, sou felicíssima que você pediu o seu Felipe em casamento, que ele aceitou. Então vai começar mais um passo. Já estão juntos aí, morando juntos de fato, né? Casados. Mas um passinho a mais também. Então, muito feliz e muito, muito obrigada por estar aqui com você. Ah, obrigada. Um beijo enorme, viu? Até a próxima. Até. Um beijo. Que show, hein, gente? Que show. Minha amiga é incrível. Espero que tenham gostado. Sigam a Abdulai no Instagram, ela é incrível, conteúdos incríveis, tá bom? Não se esqueçam de clicar no gostei, compartilhar com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau!